Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós chegamos neste domingo àquele que é o maior dos milagres de Jesus no Evangelho de João. Neste ano, escutamos nos domingos da Quaresma os textos fundamentais para a preparação dos catecúmenos que na antiguidade eram batizados na noite de Páscoa. E depois de ouvir aquilo que é comum a toda a Quaresma, que as tentações, a transfiguração, ouvimos o episódio da Samaritana, do cego de nascença e hoje da ressurreição de Lázaro. Este é o maior sinal da ressurreição do Senhor no quarto evangelho. Então é sob essa perspectiva da ressurreição do Senhor que nós somos convidados a ler este texto. Antes de tudo, quem é essa família de Betânia? Betânia é já muito próximo de Jerusalém. Jesus estava longe da Judéia porque tinha perigo de ser matado. Já os líderes de Israel já se organizavam contra ele. Quando ele recebe a notícia e quer ir até Betânia, os apóstolos aconselham de não fazer e ele insiste. E aponta que um dos apóstolos vai dizer: vamos também nós para morrer com ele, porque já pensavam que Jesus indo ali, ele seria já matado pelos chefes de Israel. Quem é essa família? É o que eu perguntava, porque é uma família atípica, que é feita só de irmãos. Não é assim que o Senhor vai dizer nos evangelhos sinóticos, que aquele que deixa pai, mãe e irmãos por causa dele, receberá nessa vida o cêntuplo, no futuro a vida eterna, mas que ele também diz em outro evangelho que receberá irmãos e irmãs, porque o reino de Deus nós não seremos pais e mães de ninguém, mas teremos um único pai, Deus, e todos nós seremos irmãos e irmãs. Então essa família é um sinal deste reino, do reino dos céus. Mas não só, é uma família dos amigos de Jesus, em que Jesus ia ali não para um ministério, mas para ter um tempo de ser ele, de estar com amigos, de estar com pessoas com quem ele ama. Para um homem público, isso é muito importante, ter pessoas que você possa estabelecer laços reais de amizade. E ali para Jesus era esta casa. Todos nós precisamos da nossa casa de Betânia, da onde nós tenhamos nossos amigos, de pessoas que venham não somente para viver a nossa ministerialidade, a nossa vocação, mas pessoas que estabeleçam conosco um verdadeiro laço de amizade. E para Jesus, esse laço de amizade, ele encontrava ali em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Tem uma parábola de Jesus, é a única parábola que um personagem tem nome, que é aquela do Lázaro e do rico. E o único personagem em todas essas parábolas que tem o nome, recebe o nome deste amigo. Isso também é mais uma prova desse laço de amizade de Jesus com este Lázaro. Jesus recebe essa notícia da situação de saúde de Lázaro, mas Jesus é profundamente centrado. Então ele não se desespera, mas ainda fica 2 dias e diz: isto acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Vejam, caríssimos, de conseguir perceber, até mesmo no sofrimento, Jesus dizendo isso não é que nega o seu sofrimento, e vamos ver ao longo do evangelho, mas de assumir que mesmo aquilo que me faz sofrer é uma ocasião de que a glória de Deus seja manifestada. E a glória de Deus o que é? Quando Deus manifesta o seu amor para com a humanidade. Isso é importante para ler a nossa vida, isso é importante para ler a crise mundial que nós vivemos hoje. De não somente pensarmos na minha situação, que não posso sair, que não posso trabalhar, que tenho o perigo de pegar uma doença, ou já peguei, que vejo notícias de morte, mas conseguir tirar a mim mesmo do centro da minha história e da história da humanidade e pensar qual é a glória de Deus que se manifesta. O que de nosso Deus se manifesta na história, onde Deus manifesta o seu amor. Ora,
No Evangelho se insiste muito deste amor entre esses irmãos e Jesus, Jesus e esses irmãos, desta amizade. Mas quando Jesus chega, nós temos essa experiência de Jesus que é descrita assim: Jesus se enche de emoção e depois Jesus chora fortemente. O verbo que se usa para o choro de Jesus é curioso que são dois verbos para falar de choro em grego. Um é o choro de Marta e de Maria, ou dos judeus que ali estão, que é o choro do desespero. O choro de Jesus não é de desespero, mas é de sofrimento. De sofrimento que é a experiência de morte, da morte de uma pessoa amada, que produz em quem ama esse sofrimento. O sentimento de perda, de separação. Jesus não tem uma crise de fé. Ele chora porque é sofrido diante do fato da separação produzida pela morte. E o Evangelho de hoje, sobretudo, é a história do crescimento da fé na ressurreição. Jesus decide de partir para a Judéia. Os seus apóstolos dizem: nós também vamos. Um vai dizer: vamos morrer com ele. É a primeira vez que os apóstolos têm essa iniciativa. Querer morrer com o Senhor. Até aqui eles querem a glória do Senhor. Mas agora eles falam: vamos também para morrer com ele. Jesus chega ali e encontra uma Marta que vai ter a mesma relação de Marta, Maria e dos judeus com Jesus, é aquele de reprová-lo porque ele não chegou enquanto Lázaro estava vivo, para curar Lázaro. Tantas vezes nós esperamos isso do nosso Deus, somente alguém que faça a nosso favor curas e favores para conservar a nossa vida nesse mundo, mas nós não somos feitos para esse mundo. Mas também Marta vai fazer a mais bela e importante profissão de fé, era crer no Messias. Maria também e os judeus que ali estão. Jesus, com autoridade, manda que abram a porta, grita para Lázaro que venha para fora. É com a sua palavra que vence a morte. Mas depois, quando Lázaro é vivo, não é que fica com ele para fazer uma festa, mas deixa-o partir, deixa-o livre, porque ele também, depois da sua morte e ressurreição, volta ao Pai com a ascensão, porque nós, igreja, deixamos a cabeça da igreja livre para voltar ao Pai e constituir aqui uma nova forma de presença, através do seu Espírito, da palavra e dos sacramentos. Jesus, diante deste homem que é todo atado com os sinais da morte, vai dizer para os outros: desligai-o e deixai-o ir. Deixemos ir. Deixemos partir da nossa vida todas as tristezas que às vezes carregamos por uma vida com a morte de uma pessoa amada, todos os sinais de morte que são as nossas preocupações, as doenças, as inúmeras angústias que temos nesse tempo. Deixemos partir e sintamos-nos abrigados, agasalhados pelo nosso Deus, no seu amor que está conosco. Um bom domingo para todos vocês, uma boa semana, e estejam atentos a se prepararem bem para celebrar a Páscoa da Ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Paz.